Olá, meus amigos, mais uma vez, sejam bem-vindos no canal O Caminho para o Pai. Nós vamos ler Mateus capítulo 7, verso 6. Mas antes, eu gostaria de convidar você para inscrever no canal, para deixar seu like, se você gosta, se você não gosta, fazer seu comentário, fica à vontade e ajuda nós a crescer. E todos os dias nós vamos mandar um vídeo que tem conteúdo bíblico. Nós não vamos falar outras coisas, somente a Bíblia, só a Escritura, somente Escritura. Então hoje nós vamos estudar no livro de Mateus, capítulo 7, verso 6. Diz assim: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas perolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vós de lá Selém. O que Jesus estava querendo dizer nessa passagem? Com quem ele estava falando? O que significa cães na Bíblia? Será que Jesus está falando com cães, o animalzinho que ele mesmo criou? O animalzinho que você tem na tua casa, você tão gosta? O porquinho você tem também? Será que Jesus está falando isso? Eu acho que não. Olha, vamos deixar a Bíblia interpretar a própria Bíblia. E depois nós vamos entender o que Jesus estava querendo dizendo. Ali, nós vamos ver no livro de 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Diz assim: Com eles aconteceu o que diz certo, adágio, verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a boca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Olha, o Pedro estava falando ali, Pedro pegou pesado, hein? O cão voltou a seu próprio vômito. A palavra de Deus é sempre. O cães na Bíblia é algumas pessoas que não deu valor com a palavra de Deus, não deu valor com o Evangelho. O cães na Bíblia são pessoas que desprezam a obra do Espírito Santo, a obra que Jesus fez. Lembrando que Jesus veio na Terra, ele passou 13 anos e meio nesta Terra. Ele morreu por nossos pecados, ele subiu lá na cruz e derramou o seu sangue para nós. Ele deixou esse tesouro que é o Evangelho, boas notícias. Então, o que as pessoas, os cães na Bíblia fez com a palavra de Deus? Ele despreza o Evangelho, ele não deu valor. Ele ama mais coisas terrestres que o Evangelho, que o sangue de Cristo que derramou lá na cruz no ano 31, depois 13 anos e meio, Jesus passou na terra, levou 12, preparou 12 para trazer esse evangelho até nós. E essas pessoas desprezam, sabe por quê? Alguns deles são problema, preconceito com Jesus. Ele tinha problema, preconceito com Jesus, porque ele sabia a genealogia de Jesus, ele sabia a mãe, o pai adotivo de Jesus. Muitas vezes ele falou, não é filho de José, o carpinteiro, não é os irmãos dele, não é Tiago, João, Pedro, porque são as pessoas do povo. Então, eles não receberam Jesus no coração, porque ele estava esperando um reino, um Messias, que vai vir com grande poder, ou que vai nascer na classe deles, classe étnica deles. Então, de fato que Jesus nasceu numa barriga de uma mulher, passou numa barriga de uma mulher pobre, que não tinha grande reputação na época, então ele desprezar a palavra de Deus.
É assim hoje em dia, pessoas desprezam a palavra de Deus. Pessoas pisam a palavra de Deus. Então, essas pessoas, mesmo que ele conheça a palavra, mas o que ele fez? Ele conhece a palavra, algumas deles conhecem a palavra, aceitam a palavra às vezes, e depois, com grande dificuldade, o problema chegou, eles voltam atrás. Pedro falou, o cão voltou a seu vômito. E os porcos lá também, são as pessoas também que entendem o evangelho, mas que não compreendeu. Essas pessoas têm a mesma característica, que pegam o evangelho, que pisam o evangelho, que distorcem o evangelho, distorcendo o evangelho, que colocou o evangelho para baixo. Em vez de o evangelho ficar para cima, mas parece que eles são dons do evangelho. Aquele que morreu na cruz deu um evangelho simples. Você só precisa crer, aceita ele. Mas essas pessoas, esses porcos, eles pegam o evangelho, parece que eles fazendo como fosse o evangelho é uma farmácia. Você precisa comprar o evangelho. Então muitas pessoas eles retiram as pessoas do evangelho. O evangelho pula. Então Jesus comparou essas pessoas com porcos. Ali, Jesus vai falar sobre perolas. O que é perolas na Bíblia? A perolas é uma pedra que nós encontramos somente na Índia, lá na água, e são uma pedra preciosa, uma pedra primeira classe. Então, essa pedra está lá no livro de Apocalipse, capítulo 18. Então, nós encontramos essa pedra, é uma pedra preciosa, como eu já havia dito. Uma pedra preciosa. E que acontece? Essa pedra representa a Cristo, representa o verdadeiro evangelho, que é Cristo. Mas o que eles fizeram com essa pedra? Essa pedra parece que a mesma característica que o evangelho pula. Então, esse evangelho, eles pegam esse evangelho pula, ele tira no contexto, ele ensina das coisas fabulas, das coisas que deixam as pessoas com medo. Ou, na outra palavra, que fica riquíssimo com essa pedra, mas que não ensina o que pessoas devem fazer para realmente entregar ou para levar pessoas para o céu. Então, isso é a significação da palavra de Deus, que é simples. Nessa noite eu convido você para estudar, para acompanhar a gente neste canal. Para você que quer crescer na palavra de Deus, nós não temos nada para oferecer, somente nós somos vaso. Mas se você quer aprender, que você quer crescer, siga a gente nas redes sociais, seja no Face, seja no Instagram, seja no YouTube, nesse canal. Siga a gente vai ajudar você a compreender a palavra, porque nós recebemos gratuitamente e nós temos que dar gratuitamente. Que Deus abençoe nessa noite. God bless you. Shalom.